Vamos hoje inaugurar, né, fazer a inauguração dessa disciplina. Adeilton, Jonas, Larissa, Jéssica, Charles. Eu quero dizer a vocês que eu estava bastante entusiasmado, né, com a possibilidade de dar aula nessa turma. Eu tenho um certo dilema ou destino, não sei, também não acredito em destino. O fato é que, desde que eu comecei a dar aula no ensino superior, lá na UFPE, né, quando eu era estagiário, estava no mestrado e depois no doutorado, eu sempre caí em turmas de física. Tinha uma turma de física lá na UFPE, Caruaru, e eu lembro quando eu comecei a dialogar com essas turmas, eu dava aula em química e física, na turma de química, turma de física. Eu ficava apreensivo porque, afinal de contas, existe uma imagem que a gente faz do aluno de física e do aluno de química e de matemática, né? Enfim, das ciências da natureza, de que é muito complexo o diálogo entre as ciências humanas, no caso eu aqui, como professor de História da Educação, de História, né, e de História da Educação, e as ciências da natureza. Fora isso, meus queridos e minhas queridas, eu tenho um certo trauma, porque, e Ricardo já sabe disso, Eliline já sabe disso, né? Eu, na verdade, sempre quis ser professor de física. Eu acho, das ciências, ela é a ciência mais fascinante que possa existir. Além do que, se você pega a história das ciências, a física é, sem dúvida, a mãe, né, de todas as ciências. As primeiras investigações de caráter científico, e é isso que nos traz aqui, debater ciência, né, dentro de um discurso científico. Essa é a nossa linguagem. É o que nós vamos tratar aqui, embora num campo diferente, com objeto de estudo diferente, com métodos diferentes. É bem verdade. Mas eu né, sempre tive um fascínio pela física. E eu sempre tive essa... Boa noite, Edclésia, boa noite. Seja bem-vinda. E eu sempre tive esse fascínio pela ciência que procura compreender os fenômenos da natureza. É um grande fascínio para mim. Por outro lado, a minha inabilidade, a minha falta de destreza com números me empurrou para um outro campo científico, né? outra, uma ciência que trabalhava com um outro objeto de estudo e que é tão fascinante quanto os fenômenos da natureza, os números e assim por diante. Eu me refiro, evidentemente, ao ser humano. Eu, dentro do campo da história, onde eu atuo, né, onde é minha graduação, e dentro do campo da educação, onde foi elaborado, onde eu fiz a minha pós-graduação, tanto o mestrado e agora o doutorado, o grande objeto de estudo desse esforço científico que é a educação é
a compreensão do ser humano. E eu acho aqui, Ediclésia, Jonas, Adailton, Jéssica, Larissa e Charles, que esta é uma das grandes necessidades que nós temos. Nós, quando eu me refiro a nós, eu já me refiro aqui a nós enquanto um grupo de professores. Estou diante aqui e eu estou falando como se eu estivesse numa sala de aula e isso me dói bastante. Eu quero, de antemão, dizer que eu odeio aula à distância, aula em computador, mas compreendo a necessidade absoluta de nos preservarmos, embora estamos avançando na vacinação e isso faz com que, em breve, nós possamos estar juntos, ok? Então, eu faço esse caminho, esse percurso científico, trazendo para mim este objeto que é, e aí me permitam repetir aqui, que é o conhecimento do objeto que é o ser humano, que, por sua vez, é essencial para todo aquele professor, professora, que pretende atuar em sala de aula. Qual é a necessidade, então, que eu tenho de, numa turma de física, cujo objetivo é formar professores e professoras, dizer, falar para aqueles que pretendem atuar em sala de aula? Porque isso me parece, e claro, vocês também compreendem assim, é óbvio que alguém que esteja cursando física tem uma tendência, né, muito grande de atuar em sala de aula. Mas existe, e me permitam falar de cima de 20 anos de atuação na educação, de algo que é essencial para aqueles e aquelas que pretendem atuar em sala de aula. O fato de você passar num concurso ou ser contratado numa escola privada ou qualquer que seja a instituição onde você vai prestar serviços educacionais, o fato de você entrar numa sala de aula, assumir uma sala de aula, não significa necessariamente que você esteja atuando em sala de aula, atuando dentro da educação. Tem gente que vai para a sala de aula para cumprir um horário. Tem gente que vai para a sala de aula para ver o tempo passar. Ediclésia ali está ratificando a maioria. E eu estou concordando com você, minha querida. Vai para uma sala de aula sem o mínimo comprometimento com aquilo que a sua formação lhe proporciona. E isso é triste. Deixa eu ajeitar aqui para ficar... Não, assim. E isso é muito triste. Eu costumo dizer, pessoal, que o que vai ser determinante, e eu conheço muita gente de várias áreas, tá?
na medicina, na educação, no direito, atuando, né, na produção, nos serviços. Conheço muita gente. E conheço, dentro desse grupo, pessoas que não têm sucesso naquilo que faz e pessoas muito bem-sucedidas em suas carreiras. Inclusive, eu conheço, né, poderia aqui, e vou apresentar pessoas para vocês, bem-sucedidas na profissão de professor e de professora. O que, convenhamos, no Brasil é uma raridade. O que, convenhamos, no Brasil é uma raridade. Professores e professoras bem-sucedidos em suas profissões. O que eu posso dizer de antemão para vocês, é que o conceito de bem-sucedido não necessariamente bate com o conceito de riqueza. Isso é uma questão. Tá? E se você está aqui escolhendo, e eu estou pressupondo, Adeilton, Jéssica, Larissa, Charles, Jonas e Ediclésia, estou pressupondo aqui que vocês estão fazendo uma escolha, e isso eu já adianto. É muito sério, porque a escolha que vocês estão fazendo aqui não é para agradar ninguém, não é para dar satisfação a ninguém. A escolha que vocês estão fazendo aqui vai reverberar na vida de vocês para sempre. Todos vocês aqui que fizeram essa escolha, estão fazendo, aliás, eu não gosto de eu fiz essa escolha, eu não gosto dessa expressão, eu gosto da expressão eu estou fazendo essa escolha cotidianamente. O ser, e olha aqui a importância de nós compreendermos quem nós somos, o ser, ele não pode ser expresso de uma forma que não seja no gerúndio. Ou seja, Ediclésia não escolhe ser Ediclésia e tampouco Ediclésia não escolhe ser professora. Na verdade, nós temos que falar, Ediclésia está escolhendo ser Ediclésia e Ediclésia está escolhendo ser professora, porque isso pode mudar. O ser, enquanto ele se desdobra na realidade, o próprio ser está em jogo. Nós não somos elementos fixos. Eu, neste momento que falo para vocês, com vontade de passar algo para vocês, e, claro, muito mais vontade ainda de aprender algo com vocês, neste momento, eu estou escolhendo ser professor. Isso é muito grave e isso é muito sério, porque isso vai mexer com o núcleo da nossa existência. Quem Jonas vai ser? Quem Charles, Larissa, Jéssica, Adeilton, Ediclésia serão? Tem muito a ver com essa escolha que se faz cotidianamente. Com essa escolha que se faz cotidianamente. Existe um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke,
onde um jovem poeta está angustiado, ele está... Veja, me deixa interromper para ver aqui o que a Ediclésia coloca aqui. Eu amo a participação de vocês. Eu me peguei pensando nisso. Eu sei que escolhi o curso, porém peguei pensando nisso esses dias, sobre ser professora e como vou ser. Então, Ediclésia, você está no caminho certo. O que é que eu sempre recomendo, né, a formandos em cursos de licenciatura ou bacharelado? Que se façam continuamente essa questão. Que não tenham medo de questionar o seu ser, de inquirir o seu ser, de examinar com cuidado as suas escolhas. Essa nossa apresentação hoje é para isso. E claro, não é para eu dizer a você o que você deve ser na vida. Quem sou eu? Por favor, não coloquem um fardo tão pesado desse nas minhas costas. Mas para que você se questione. E o que eu acho muito poderoso e interessante, quando você submete o seu ser ao questionamento constante, ao exame constante de suas escolhas, suas convicções vão se reforçando. Ou elas simplesmente desaparecem. E você é obrigado a mudar. E o que não é de todo mal. Mas é aqui, meus queridos e minhas queridas, que está a diferença. E não me deixem esquecer de falar do Rainer Maria Rilke. Eu vou voltar a ele. Eu estou abrindo um parêntese aqui. E é aí que está a diferença entre aqueles que irão para a educação atuar em sala de aula, no sentido de criar um afeto com aqueles que precisam do nosso trabalho para se instruir e buscarem, claro, com a sua autonomia, com a aquisição da sua maturidade, buscar o seu futuro. E olhem como isso é sério, olhem como esta profissão é séria. E aqueles que vão atuar em sala de aula como atores, atuar, fingindo serem professores, fingindo que são professoras, atuando como atores e não atuando enquanto afetividade. Atuar no sentido de criar afetos, sejam esses afetos bons ou ruins, mas que sejam afetos que estejam dentro do campo educacional, ajudando pessoas, contribuindo para que pessoas achem o seu próprio caminho. Isso é um tipo de atuação. Ou atuar em sala de aula como atores, fingindo que são educadores. Só é possível você chegar nesse dilema. E olhe, eu não vou julgar aqueles e aquelas, e já encontrei muita gente assim ao longo da minha vida profissional, e em alguns momentos eu também fui assim e posso voltar a ser assim, a atuar no sentido de ator, compreenda? O que eu quero dizer é que neste exato momento, a atuação que eu faço com vocês é no sentido de afeto. Porque eu estou inteiro aqui falando para vocês. Porque é muito sério a educação nesse país.
é muito sério. E é necessário, repito, inquirir os seus desejos, inquirir as suas escolhas constantemente. E isso reflete no seu ser. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, examine as suas escolhas, examine o seu ser constantemente para saber se é isso mesmo. Se é por aí mesmo. Voltemos então para o Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke. Neste livro, Cartas a um Jovem Poeta, esse jovem poeta começa a trocar cartas com o Rilke, que já é um poeta experiente, e esse jovem poeta não sabe ainda, não tem certeza ainda do que ele quer ser. E aí ele manda uma carta perguntando ao grande e experiente poeta sobre isso, né? Sobre as escolhas que ele tem que fazer na vida. No que o velho poeta faz uma pergunta que eu acho que é essencial para todos nós. Ele pergunta: se pergunte, ele manda essa questão, né? Se pergunte, se questione se você viveria, se seria possível a sua existência sem a poesia. Compreendem, minha gente? Se aquilo que você tem construído na sua vida, se isso seria possível hoje sem o conhecimento da física. Se questionem se seria possível você, a esta altura, lembrando, nós somos livres do ponto de vista existencial, e aqui usando um pouco de Sartre e um pouco de Heidegger, nós somos livres do ponto de vista existencial para abrir mão de nossas escolhas. E isso não é demérito, isso é mérito. Qual a importância dessa ciência na tua vida? O quanto você é um sujeito que está construindo o que você é a partir desta ciência da física. O quanto essa ciência pode mudar a tua vida e o quanto você pode utilizar essa ciência, a física, como um instrumento de conhecimento para mudar a vida de pessoas. Eu acho que isso é essencial para a gente saber qual tipo de atuação nós teremos na nossa vida. E eu vou dizer a vocês, minha gente, com muita sinceridade, sinceridade do coração, é fácil a gente perceber quem é e quem não é. Quem escolheu e quem não escolheu. Quem tem a coragem de viver se questionando, porque é necessário coragem para se ter uma existência autêntica, de viver questionando o seu próprio ser. E a cada sim que você se dá, reafirmando a cada dia aquilo que você
escolhe a cada dia, porque essa escolha é constante, é cotidiana. A cada sim de reafirmação, você se torna melhor professor, melhor professora. E se diante das dificuldades de ser um docente, você achar que não é isso, você está apenas respondendo ao inquérito que você faz, né, ao próprio ser. Como eu estava dizendo a vocês, os grandes profissionais da educação que eu conheço e de outras áreas, o que eu percebo neles, muitos deles, inclusive, são modelos de profissionais para mim. O que eu percebo neles é a capacidade que eles têm de aplicar no seu trabalho, de aplicar no seu cotidiano a ciência que eles estudam. A capacidade que eles têm de viver aquilo que eles se propuseram a estudar. Por isso que eu pergunto o quanto da física mexe com você. Só que tem uma outra questão importantíssima que eu tenho que tratar com vocês, né? Nós não somos apenas professores e professoras de física. Vocês não estão vindo para um curso, né, para se formar físicos, embora tenham a capacidade. Mas o professor, este curso, ele tem um propósito. Ele forma também professores e professoras de física. E é aqui que entra algo que, para mim, foi essencial na minha formação. A minha graduação é História. Eu era um professor de História. Eu vou considerar um bom professor de História. Me desculpem a modéstia, né? Sou uma pessoa muito modesta. Até que eu comecei a estudar as elaborações científicas, filosóficas, sociológicas da educação. Até que eu comecei a estudar a didática. Até que eu comecei a estudar a história da educação. Até que eu fui conhecendo o que era a educação. Antes, eu era apenas um historiador. Eu costumo dizer assim. Eu era apenas um historiador. Eu sabia mexer com os métodos históricos para interpretar a realidade e trazer para os meus estudantes, para os meus alunos, minhas alunas, a realidade e tentar refletir sobre essa realidade. Eu era apenas isso. O conhecimento na educação me tornou um professor. Eu me considero professor a partir do momento em que eu começo a conhecer um pouco da educação. Afinal de contas, você vai entrar na sala de aula e você ali será um professor, uma professora de física, mas vocês vão descobrir com o tempo que é muito mais que isso. Que você não vai entrar na sala de aula apenas para ensinar o seu aluno, a sua aluna, a fórmula da velocidade média
ou o cálculo para entender a dilatação dos corpos ou o comprimento das ondas. Ou a queda dos corpos no espaço, ou o deslocamento. Não. A realidade educacional desse país vai exigir de vocês outras competências a mais do que aquelas que vocês devem ter. Porque vocês têm que ter domínio da física, um domínio, né, muito apurado da ciência que vocês estão estudando. Mas vocês vão ter que ter domínio da educação quando vocês se depararem com o mundo que eu diria até certo ponto assustador, mas muito mais maravilhoso e engrandecedor no sentido de humanidade, porque é esta missão que se coloca para a gente, do que apenas um professor de física pode ser. O nosso objeto é o objeto da nossa ciência, no caso da minha ciência de formação, o meu objeto é o ser humano e as ações do ser humano no tempo e no espaço, mas depois eu vou entender que o meu objeto é o ser humano em si. O objeto de vocês são os fenômenos da natureza, tranquilo, mas depois vocês vão entender o quanto vocês precisam ser humanos. E aqui eu não vou problematizar o conceito de humanização, que tem lá seus problemas, e são graves, e muitos. Mas o quanto é necessário nós humanizarmos, ou tentarmos humanizar as pessoas. Pelo menos para o mínimo. Para que as pessoas possam, né, constituir uma comunidade humana junto conosco. As missões, as demandas são enormes. São enormes. E se me fosse permitido falar a respeito do que eu acho que deveria ser, né, uma das questões que eu senti necessidade ao longo desses anos em sala de aula, né, observando como pesquisador da educação, comportamento de professores e professoras, isso não está nas minhas pesquisas, né, registradas, mas isso está, digamos, nas minhas observações empíricas. Eu acredito que há uma necessidade básica entre nós professores. Claro, respeitando as dificuldades que cada grupo de professor, cada indivíduo tem. Mas há uma necessidade de sermos e de nos assumir intelectuais. Para mim, na minha cabeça, todo professor deve caminhar no sentido de se formar intelectual em sua área. Isso significa ter domínio, segurança naquilo que se propõe a ensinar. Naquilo que se propõe a ensinar. Você não pode ser um professor de física que não saiba refletir sobre sua profissão. Compreende? Que não tenha capacidade teórica de discutir a sua profissão. Assim como você não pode ser um professor, né? Aliás, um outro profissional de qualquer área
que não seja capaz de refletir sobre sua profissão. Um CEO de uma empresa que não saiba falar do mercado. Um policial que não saiba compreender as políticas públicas de segurança. Um médico que só saiba operar joelho e não tenha uma visão ampliada do seu entorno, das necessidades, inclusive sociais, de saúde. Do mesmo jeito, não dá para sermos professores especializados em nossa ciência sem a mínima compreensão do grande e complexo objeto que é a própria educação. Esta disciplina, História da Educação, é uma disciplina para nos ajudar a refletir sobre a própria educação. Eu, como eu disse para vocês no início, estou falando muito, né, minha gente? Estou abusando de vocês, né? Deve estar um saco essa aula. Deve estar um pé no saco. Mas tenham só um pouquinho de paciência. Charles disse que tá massa. Pô, já gostei, viu? Já tô animado aqui. Já tô animado. A Diclésia disse que tá de boa. Então, o que eu pensei e planejei, né, para essa disciplina, e eu quero... É importante que tem duas questões aqui que nós vamos debater hoje, tá? Obrigado, Adailton. Duas questões. Uma tem a ver com... Ediclésia, por favor. Pode falar. Não, perdão, é esse aqui ajuda a gente a refletir, ou a continuar no curso, ou passar direto no CRA. É bronca, viu? As questões existenciais são pesadas, viu? São muito pesadas. Mas é isso. É o desafio de, inquirindo o seu ser, reforçar ou não essas convicções. Porque se o teu ser, Ediclésia, passa pelo crivo dos teus questionamentos até o fim, tenha certeza, minha irmã, você será uma grande professora de física, uma grande profissional. Mas o que eu estou discutindo aqui agora, você será muito mais do que uma grande professora de física. Você será uma grande educadora. E isso é maior que qualquer coisa. Pelo menos a partir das demandas sociais que nós temos nesse país. Talvez eu pudesse dizer aqui, na Finlândia, na Coreia do Sul, que tem grandes sistemas educacionais, você simplesmente chegue lá e ensine delta S sobre delta T. Eu tenho trauma dessas fórmulas. Né? VM é igual a delta S sobre delta T. Talvez você ensine isso e esteja de boa. Porque o contexto social lá fora não exija tanto do professor que ele seja um educador. Mas nós precisamos assumir esse papel de educadores. Tá? E eu digo, fica muito melhor e muito mais prazeroso e muito mais fácil quando as suas escolhas passam pelo crivo dos seus questionamentos. Que não sou eu que vou apontar o como esse questionamento será feito. Cada um é responsável pela sua existência. Cada um é extremamente responsável pela sua existência. E é tão responsável. Vou voltar aqui a Jean-Paul Sartre, que diz
que a liberdade é uma condenação. Olha a gravidade disso. É tão grave ser livre, é tão pesado ser livre, muito melhor fosse que nós tivéssemos um destino pronto, mas nós não temos. Então é tão grave a liberdade que ela chega a ser... Nós somos condenados a sermos livres. E isso é um fardo. Eu tenho que escolher todos os dias. Que bom seria que o meu destino estivesse traçado. Ok? Eu vou pedir para que, antes que eu me encaminhe para o final desse encontro, para falar um pouco sobre o que a gente vai estudar, assim, apontar, né? A gente já está nos encaminhando aqui para o final, mas eu quero apontar o que nós vamos estudar, eu quero mostrar para vocês de forma mais ampla, para depois a gente entrar nos detalhes. Eu queria pedir que cada um aqui, e aí Larissa falou que estava no trabalho, né? Mas que cada um falasse de suas expectativas em relação a essa coisa de ser professor e suas ligações com essa disciplina física, com essa ciência física. Claro, de forma rápida, só para que eu ouça a voz de vocês, isso é importante para mim, essa interação, porque eu fico maluco de dar aula em computador, eu odeio isso, né? E Jéssica, levanta a mão, por favor, Jéssica. Boa noite, professor e Boa meus noite. colegas, né? Então, eu sempre gostei de ensinar, né? E acredito que a educação ela tem um valor muito importante no quesito de transformar realidades, pensamentos e a educação na minha vida através do estudo, né? Eu percebo mais clareza em relação ao mundo e em relação à física, né? Foi algo que eu não gostava. Me achava péssima em exatas. Então, quando eu conheci Robert Nilsson, né, foi ele que me fez se apaixonar pelo mundo da física. Coisa boa. E aí eu me adentrei, eu fui gostando, pegando gosto. E como eu já gostava de ensinar, então eu ensinava uma coisa que eu gostava. Então era muito mais prazeroso. Então, é algo assim que eu não é o que eu quero seguir de primeira, assim, mas eu acredito que a educação ela tem um valor muito importante na vida de cada um. E que a física, para mim, ela tem um lugar especial ali, por mais que não seja o todo, mas ela tem uma particularidade no meu coração que vai além de fórmula, de teoria. Não, é algo que eu gosto de ensinar, eu tenho prazer em ensinar. Então, para mim é isso. Muito legal. Jéssica foi com quem eu falei hoje de manhã. É Isso. você? Ah, ok. Um prazer lhe conhecer. Mais alguém quer falar? No meu, eu diria que Meu querido Jonas. eu tenho a intenção de não transferir um conhecimento que seja só voltado para arrumar um trabalho, mostrar algo interessante que eles, se eu me refiro aos estudantes, digam, eu nunca tinha parado para pensar nisso, algo realmente interessante, que chamasse a atenção, tipo, que aumentasse a percepção do nosso mundo em volta. É esse meu ponto de vista. Jonas falou uma coisa que eu acho interessante, inclusive para a física, né? Para a física e para a história. Só que a física, e aqui eu vou falar, mas eu já vou ficando com raiva, minha gente, porque eu não sei calcular, porque eu queria ser professor de física. A percepção a partir da física, ela é apurada, é você olhar para essa luminária aqui e você saber que tem fótons, sei lá, dessa desgraça, sei lá, no nome que vocês usam, sabe? Mas que tem partículas aqui quânticas e tem... Isso é um super poder de visão em relação à realidade. Eu me encanto com isso, né? É muito interessante, é muito legal, né? Mais alguém? Bom, ser professor foi uma inspiração mesmo. Eu tive um grande professor no ensino médio que Por abriu favor, minha cabeça. você pode citar o nome dele? O professor Sandro Meros. Ele já não se encontra mais aqui, mas mudou a cabeça de muita gente. E a física em si, E como se encontra, foi citado aqui agora por você, né?
É. Tá vendo Ele, o que é o afeto que eu falei? Então, por favor, Charles, desculpa eu interromper. não, de boa. E a física em si, desde o segundo, terceiro ano, eu me apaixonei. Assisto documentário, leio artigo científico, eu acho incrível. E ensinar isso é uma parada que me dá gosto, Muito, dá vontade mesmo, que é um mundo incrível. muito legal. Muito legal. Jéssica Santos levantou a mão novamente. Não, é de Clésia. Por favor, é de Clésia. Então, eu vou resumir sobre eu estar estudando para ser professora em física. No início, eu quero ser engenheira mecânica. Só que física, para mim, é como se fosse 70% do caminho andado, porque eu também gosto muito de astronomia e termodinâmica, mecânica, eu sou apaixonada. Então, para mim, só foi vantagem. E poder ensinar isso, para mim, só vem acrescentar. Depois que eu não tinha muito gosto por lecionar, sabe? Mas depois do professor de história, Tiago, e Danilo de matemática, eu comecei muito a gostar de dar aula e, enfim. Muito bem. Só uma observação, é de Clésia. Uma colega minha, Lucivânia, que faz doutorado comigo em educação, é a primeira mulher a entrar num clube de astronomia aqui do Nordeste. Depois eu vou pegar o nome direitinho para mostrar para você. Quero apresentá-la a você. Ela tem um projeto incrível de astronomia, né, com os alunos dela, e ela faz parte de uma sociedade de astronomia bem interessante, tá? Adailto quer falar alguma coisa? Se não, eu vou passar aqui. Ok, Jéssica. Ah, Então, veja, perdão, Charles, inclusive, foi Charles que falou de Sandro Melos, foi. Isso. inclusive, era meu ex-cunhado, o meu cunhado, né, que faleceu. Enfim, Aí foi, vocês veem como é importante isso que nós estamos fazendo aqui, né? Sandro, eu quero prestar homenagem. Não conheci, mas quero prestar homenagem a Sandro, em memória, ele era claro. muito conhecido, fez Quero prestar, livro, fez É muita incrível. coisa, fez muita coisa. que bom. Quero prestar homenagem ao meu colega Tiago. Quero prestar homenagem ao meu colega Danilo e homenagem ao meu colega Robenilson, professores que criaram, que atuaram em sala de aula. Ah, meu irmão falou bem de você, é de Clésio. Não sei se o senhor lembra dele, mas ele Ele é... falou bem do senhor. Oh, que coisa boa, mande um abraço e um agradecimento. Mas notaram o que é a importância de um professor? Que bom que um dia vocês, né, atuando, não na forma de ator, passo já para tu, Adeildo, mas na forma de afeto, que vocês sejam citados também. Isso é muito importante. Meu querido Adeildo, por favor. Professor, no meu caso, eu me apaixonei pela física pela falta de um professor mesmo. Eu tinha um professor no ensino médio, e assim, meu sonho sempre foi matemática. Eu sempre foi licenciatura, na realidade. Uhum. Aí eu, com a professora de matemática que eu tinha lá na escola estadual, eu me apaixonei por matemática. Que foi sempre, matemática sempre foi minha facilidade. Sempre foi mais fácil em cálculo, em exatas. A física, eu me apaixonei no ensino médio, quando meu professor, assim, ele ia na sala de aula uma vez, duas vezes no mês, e geralmente quando ia, mandava fazer um resumo e prova, resumo e na outra aula prova. E assim, era para vocês se matar de estudar em casa, ou então se virar para estudar ali naquela hora daquele resumo. E nesse meio termo aí de estudar sozinho e ir para casa, acabei me apegando pela física. Aí quando Legal. surgiu física no instituto daqui, que foi no mesmo época que abriu o instituto, a disciplina, né, no caso, aí eu já joguei e consegui entrar. Que eu sou da turma mais antiga, então já tive que ter aula com o senhor. Aí só porque eu tranquei na época da pandemia, eu tranquei a matéria e não quis fazer aula online. Eu comecei agora, na verdade, né? Aula online. Vamos em frente. Vamos aqui. Vejam, eu preparei para essa disciplina, e para a gente ir encerrando aqui, núcleos de conhecimento sobre a história da educação, pensadores que eu vou trazer, né?
Alguns deles franceses e alemães, tá? No caso do Bourdieu, do Althusser, ok? E preparei uma crítica, elementos críticos em relação a Paulo Freire. Por que eu vou trazer Paulo Freire? Eu, inclusive, dos meus estudos, já tenho encontrado críticas a Paulo Freire, certo? Mas por que eu quero trazer? Eu estou cansado de ouvir, por exemplo, que Paulo Freire é o responsável pela destruição da educação e as pessoas que fazem essa crítica nunca leram Paulo Freire, não conhecem. Eu estou cansado, não é numa defesa de Paulo Freire, mas é a crítica burra. Porque agora eu começo a encontrar a crítica inteligente. Né? Então, a gente vai fazer... Eu vou passar um livro que nós vamos estudar, e aqui nós temos um desafio que eu gostaria de acertar com vocês. E como a democracia é para quem está presente, né? A gente vai voltar aqui e um esforço, porque nós temos que fazer... essa disciplina começou uma semana atrasada, e nós temos que ter 8 encontros síncronos. Esse é o primeiro. Eu fiz questão de realizar esse encontro hoje, já para desafogar, porque a proposta que me foi passada é que nós vamos ter 2 semanas com 3 encontros e 2 semanas com 2 encontros. Isso vai ficar pesadão para a gente. Tá? Só que, se a gente conseguir fazer outro encontro amanhã, e aí eu vou perguntar a vocês se existe a possibilidade, nós já vamos ter adiantado 2 encontros. Tá? E fora as atividades que já elaborei uma para vocês fazerem esse final de semana, que eu sou desses, né? E as outras eu vou passando aos poucos. Mas, de antemão, eu só vou passar 2 atividades para vocês. Já para a gente amenizar o juízo da gente, certo? O resto, a avaliação da disciplina, são essas atividades, mais a participação de vocês nas aulas. Tá ok? Eu vou parar aqui de gravar o nosso encontro, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essas questões de logística.